Senhor, igreja, amém. Quinta-feira da conquista, estamos juntos na casa do Senhor, amém. Estamos juntos na casa do Senhor. Tem luz que está apagada. Aleluia, glória a Deus. Queridos, Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Para Deus nada é impossível. Foi o versículo que eu postei ontem de madrugada. Amém? Este versículo. Então, fala de um milagre, de uma gravidez, milagre de Deus. Amém? Então, para Deus, para o nosso Deus, nada é impossível. Temos buscado ao Senhor esta semana, durante a madrugada, e, queridos, uma semana de bênçãos, de vitórias, uma semana do cuidado de Deus para conosco, da doce presença do Senhor em nossa vida. Então, em nome do Senhor Jesus, fala para o teu irmão, continue firme neste propósito. Amém? Glória a Deus, continue firme neste propósito. Domingo, juntos, em nome de Jesus, nós vamos entregar este tempo, este relógio de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Deus. Eu quero dar aqui um recado importante aos irmãos. A Rebeca mandou mensagem pedindo oração pela Audrey, pelo Giovanni. O Levi, saímos de casa e aquele homem de 100 quilos estava na cama, nos cobertores, embaixo da cama, nos cobertores. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus, para que, irmãos, é o texto que nós lemos, para o nosso Deus, nada é impossível. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, ainda no culto hoje, estaremos orando por cura, em nome do Senhor Jesus. Aí no domingo nós temos Santa Ceia aqui na casa do Senhor. Traga seus alimentos, né? O pastor vai fazer compra, acho que eu vou fazer compra amanhã. Então, amanhã o pastor faz compra, então já compra ali a campanha do quilo, um pouquinho mais de feijão, né? Feijão bom aquele, né, bem? O Jolie, feijão gostoso. Então, Santa Ceia, vamos orar pelos alimentos, ungir as mãos dos dizimistas, dos ofertantes e também, em nome do Senhor Jesus, entregar o relógio de oração. Um domingo especial na presença do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Eu posso orar, igreja? Eu quero orar pelos doentes já. E assim que terminarmos de orar, a pastora Deus já vai trazer esta palavra ao nosso coração. Amém? Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela tua bondade, pelo teu favor. Eu quero orar, Senhor Jesus, já por esta empreitada, por este tempo, Senhor Jesus, amanhã, com o nosso amigo, o pastor Ademar, no centro de recuperação. Guarda-nos no caminho, Senhor Jesus, até aquele local. Tanto, Senhor Jesus, a ida como a volta. Guarda-nos também ali, neste tempo de oração, na tua presença. Eu também peço, Senhor Jesus, de uma forma especial, que o Senhor venha com uma unção de cura. A tua palavra é fiel, quando nos ensina que o Senhor tem todo o poder, portanto, o Senhor é o médico dos médicos. E em nome do Senhor Jesus, nós oramos por cura, Pai. E nós repreendemos em nome do Senhor Jesus todo espírito de doença, Senhor. Os pedidos de oração que estão, Senhor, no WhatsApp, no grupo da igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, é o toque do Cristo, do Filho de Deus nestas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, clamamos por cura, por libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Vem aqui, pastora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Estamos
neste terceiro dia do seminário, a revelação da glória, e hoje eu quero falar sobre transformados pela glória de Deus. A glória de Deus, ela apenas não é manifesta e sentida, mas ela tem poder para nos transformar. Amém? Eu quero compartilhar isso com os irmãos nessa noite. Então, desde segunda-feira eu tenho meditado nesse texto de Êxodo 34, o encontro de Moisés com a glória de Deus. Em Êxodo 33, Moisés pede para ver a glória de Deus, eu já preguei sobre isso, mas agora Moisés tem um encontro com essa glória. O encontro com a glória de Deus vai mudar completamente, vai ter um impacto tremendo na vida de Moisés, um impacto tremendo na vida do povo de Deus. E é isso que Deus quer conosco nessa noite. Sabe, irmãos, às vezes nós já vivemos bastante coisa. Já tivemos muitas experiências. E às vezes nós ficamos acomodados naquilo que nós já conhecemos de Deus. Moisés também, ele teve muitas experiências, porque ele está no Sinai. Ele está ao pé do Monte Sinai e ele vai subir o monte para ter esse encontro com Deus. Mas ele já viveu as 10 pragas, ele já viu o Senhor fazer coisas tremendas. E nem por isso ele se sentiu farto, cheio, pleno, completo do que ele conhecia, do que ele sabia de Deus. Moisés tinha diante dele uma empreitada muito grande, porque até então ele estava com o povo dentro do Egito. Ele estava num contexto que ele conhecia muito bem, que ele conhecia o Egito, conhecia aquela terra, ele conhecia o deserto, conhecia tudo. Mas agora ele vai em direção à terra que o Senhor, tem dado para o seu povo. E ele sabe o quanto ele precisa ser transformado. A mesma coisa somos nós. Às vezes estamos acomodados, irmãos, no perímetro de conhecimento que a gente tem. Às vezes estamos acostumados a conhecer a Deus na manifestação do seu poder no perímetro, no ambiente, apenas no quadrado que nós já conhecemos. Mas Deus tem muito mais. E sabe como que Deus faz para nos tirar desse perímetro de acomodação? Ele coloca desafios. Porque nós não somos diferentes de Moisés. Enquanto Moisés estava da primeira vez lá no Sinai, Deus, com o seu próprio dedo, ele escreveu nas tábuas da lei. E enquanto isso, Arão estava lá embaixo, o povo em desobediência, em idolatria, o povo que Moisés ia conduzir. Em desobediência e idolatria. Moisés, muito irado com a reação do povo, Moisés quebra as tábuas da lei que o Senhor havia feito. E Moisés diz para o Senhor, no capítulo 33, que ele não vai seguir naquela jornada de peregrinação pelo deserto se o Senhor não for com ele, porque o Senhor disse, eu não vou matar esse povo. É um povo difícil, dura serviço. Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for, se a tua presença não for comigo, eu não irei. É quando Moisés pede para ver a glória do Senhor. Então Moisés agora vai subir pela segunda vez no Sinai para receber. Agora Deus manda que ele mesmo faça novas tábuas para que nela seja escrita a sua lei. Moisés tem um grande desafio, irmãos. E diante desse grande desafio, ele precisa de uma glória maior. E nós precisamos também. Amém? O texto em Êxodo 34, versículo 1 a 8, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras,
E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus é misericordioso, piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou-se a cabeça à terra e o adorou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Moisés está diante da glória de Deus. E a presença e a visão da glória de Deus traz ao coração de Moisés uma revelação tremenda. Porque nós vemos aqui no versículo 6 e 7, quando diz: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo. É interessante que um homem que viu um Deus poderoso, um Deus que exterminou os primogênitos dos egípcios, um Deus que transformou o Nilo em sangue, um Deus que se manifestou com atos tão poderosos. Agora você vê um Moisés que compreende e entende a revelação do caráter de Deus. Isso se chama intimidade, isso se chama comunhão. Sabe, querido, se você conhece a Deus só pelas bênçãos que Ele te dá, você está muito longe de saber o que é a glória dEle. Verdadeiramente, conhecer a glória de Deus, irmãos, é Deus se revelar para você como Ele é por dentro. No seu caráter, na sua santidade. Moisés começa a dizer: Senhor, Tu és um Deus compassivo, Tu és longânimo. Ele sabia que Deus era longânimo. Porque aquele povo não pôde esperar 40 dias e construir um bezerro de ouro. O próprio Moisés ficou tão irado que quebrou as tábuas da lei. E esse Deus tão longânimo, ele permitiu que Moisés subisse pela 2ª vez no Monte Sinai. Pela sua longanimidade, pelo seu imenso amor, porque Deus não queria quebrar a sua aliança com o seu povo. Sabe, irmãos, quando Deus se revela, Deus tem um propósito. Deus não mostraria a sua glória se Ele não quisesse. E ninguém força Deus a fazer nada. Deus mesmo diz a Moisés: eu vou mostrar a minha glória como você me pediu. Porque Deus quis. Ele é soberano, ninguém obriga Deus a fazer nada. Mas quando Deus revela algo para nós, irmãos, algo da profundidade, algo da intimidade, algo dos seus mistérios, é porque Deus tem um propósito. E a gente tem que entender. Tem que entender e tem que valorizar isso que Deus está fazendo. Todos nós temos aquele dia, irmãos, aquele dia, aquela pregação, aquela oração, aquele momento, aquela experiência, onde nós recebemos de Deus muito mais
em profundidade do que em qualquer outro momento. E nós só tivemos aquela experiência porque Deus quis. E se Ele quis, é porque Ele tem um propósito. E é nessa noite eu quero mostrar para os irmãos que o propósito de Deus com Moisés era transformar Moisés através da sua glória. Ele não precisava de conhecer um Deus poderoso, ele já sabia que Deus era. Ele não precisava conhecer um Deus que fosse mais fiel, Deus era fiel. Porque em Moisés se cumpriu toda a palavra que Deus havia dado, que tiraria seu povo, passaria mais de 400 anos no Egito, depois Deus livraria eles de lá com mão forte. E Deus cumpriu. Moisés viveu tudo isso. Então Deus queria transformar Moisés através da sua glória. E então eu anotei aqui, porque nós precisamos ser transformados pela glória de Deus. O encontro com a glória de Deus vai fazer 3 coisas em nossas vidas. Vai ter um efeito, 3 efeitos importantes em nossa vida. Primeiro efeito, a glória de Deus vai causar uma mudança em nosso relacionamento com Ele. Olha o que diz o versículo 8. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Ele adorou o Senhor. Não era um falador, não era um medroso, que não encontrou em si habilidades para ser o porta-voz de Deus diante do faraó. Quando o Senhor, lá em Êxodo 3, disse: Moisés, eu estou escolhendo você para que vá ao Egito e livre o meu povo. E Moisés disse: eu não posso. Eu sou um homem que sou pesado no falar. Eu tenho uma deficiência na fala, eu não vou conseguir, mesmo que eu consiga falar, eles vão perguntar quem foi que me enviou. E ele justificou a sua falta de habilidade, justificou a sua falta de fé no Deus que o estava enviando. Mas diante da glória de Deus aqui no Sinai, o texto diz que imediatamente, irmão, ele se curvou com o rosto em terra e adorou ao Senhor. Tamanho foi o impacto da glória de Deus na vida de Moisés. A glória de Deus, irmãos, ela deve nos curvar. Ela deve fazer com que nós nos humilhemos. Ela deve fazer com que, olhando para a glória dele, compreendendo quem Deus é, recebendo a revelação de Deus, olhemos para nós e reconheçamos que não somos nada. O quanto precisamos nos humilhar diante dele, e foi isso que Moisés fez. Ele ficou tão tocado pelo que viu, que ele não teve nenhuma outra atitude a não ser adorar ao Senhor. Se tem uma coisa que a glória de Deus não vai fazer, é nos engrandecer. Mas ela vai revelar quem Deus é e vai nos colocar em nosso devido lugar. Como adoradores. E adorador tem que se curvar diante do Senhor. O segundo efeito da revelação da glória de Deus, irmãos. E o segundo motivo porque Deus, Ele quer nos impactar com a sua glória, é porque Ele quer gerar em nós temor pela sua santidade. Será, irmãos, que no contexto de igreja que nós estamos vivendo nos últimos dias, as pessoas verdadeiramente têm temor a Deus? Eu acho que não. Não tem temor a Deus. Sabe quando Deus manda Moisés subir o monte, no versículo 2,
O texto diz que o Senhor fala: prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai. E ali põe-te diante de mim no cume do monte. Deus dá a Moisés uma ordem expressa: prepara-te. Está falando de consagração. Está falando que não devemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Que se nós queremos o encontro com o Senhor, verdadeiramente precisamos buscar, não é isso que estamos fazendo nesses dias de oração? Porque se alguém não tem nenhuma expectativa de ter um impacto com a glória de Deus, nesses dias de oração, está perdendo seu tempo. É mais uma oração na sua vida. Querido, o Senhor deixa claro para Moisés: prepara-te. Prepara-te para que amanhã subas pela manhã ao Monte Sinai. Interessante que no versículo 3 o Senhor diz: não leve ninguém com você. Também não leve animais com você. Suba você preparado. Sabe, irmãos, a glória de Deus, a revelação da glória de Deus, às vezes ela é coletiva, por uma escolha dele. Quando a igreja está reunida, e a igreja reunida cantando, orando, louvando, a igreja se entrega ao Senhor, a igreja que eu digo, a comunidade dos crentes. E ali a nossa adoração, nosso louvor, a nossa oração vai subindo como aroma suave, porque Apocalipse diz que sobe como aroma suave ao trono da graça de Deus. E nós agradamos ao Senhor. E quando nós, como igreja reunida, agradamos ao Senhor, Ele desce a sua glória. Mas a manifestação dessa glória aqui é pessoal e individual. Deus disse a Moisés, olha o versículo disse: ninguém suba contigo. Ninguém apareça em todo o monte. Não leve nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Só você. Prepara-te e suba. Querido, não espere ninguém. Diante dos desafios, diante das lutas, diante dos propósitos que Deus tem para a sua vida, não fique esperando o A, B ou C se preparar, tomar uma decisão, fazer. Deus disse para Moisés: prepara-te você. Não é isso que Deus quer de nós? Irmãos, eu acho que você, como eu, tem um grande desafio. Por quê, pastora? Porque nós somos crentes. Do crente, irmão, é exigido tudo. É exigido paciência, é exigido amor, é exigido que tem que ajudar, é exigido... Do crente é exigido tudo, não é? Vai perder a paciência. Tudo é exigido do crente. Diante dos desafios que nós temos, e cada um de nós tem um desafio, cada um de nós tem lutas a travar para que o propósito de Deus conosco se cumpra. Irmãos, nós precisamos de um encontro com a glória de Deus, porque senão a gente não vai dar conta. E não justifique. Não espere ninguém. É você e Deus, sou eu e Deus. O Senhor está dizendo, nessa noite, ninguém suba para esse encontro. Suba você, se prepare, se consagre, busque. Existem orações que são intercessões, que são pedidos, súplicas em favor de outros. Mas o encontro, glória de Deus, irmãos, nesse momento na vida de Moisés é pessoal. Com quem Moisés poderia contar, irmãos? Com aquele povo que não podia esperar 40 dias, que erguia um bezerro de ouro para adorar? Com quem Moisés poderia contar, irmãos? Com Arão e Miriam, que lá na frente
lá na frente confrontaram Moisés por causa da liderança dele? Porque Moisés era um homem manso, irmãos. Ele não gostava de aparecer ao ponto que, quando Deus falou, não, se você se acha pesado de língua, eu vou colocar seu irmão Arão junto de você. Ele vai ser seu intérprete diante de Faraó. Eu falo com você, você fala com Arão, e Arão vai transmitir o que eu tenho para falar. Moisés não se sentiu diminuído. Ele não se sentiu excluído. Ele não se sentiu rejeitado. Ele acatou, abraçou, acolheu aquela decisão de Deus. Com quem ele poderia contar, irmãos? Moisés, ele tomou a atitude certa. Ele sabia que o peso estava sobre os seus ombros, a missão estava sobre os seus ombros, o propósito estava sobre os seus ombros. Então, quando Deus diz, não suba com ninguém, não leve ninguém contigo. E é um confronto, é uma cura, não é? Porque esse Moisés que tem que subir sozinho é o mesmo Moisés que não queria ir sozinho diante de Faraó. Deus diz, não suba ninguém com você. O que você está esperando? Irmãos, existem batalhas, confrontos, desafios que nós temos que em nossa força natural a gente não vai dar conta. Tem que ser um ver sobrenatural de Deus. Acredite no que eu estou falando. Moisés e o povo não sairiam voando. Não ganhariam asas até chegar na terra da promessa. Eles iriam caminhar normal, como qualquer outra pessoa. Qualquer outro povo. Eles iriam sentir sede, eles iriam sentir fome, sentir frio, o calor do deserto. E Deus diz a Moisés, eu vou manifestar para você a minha glória. Mas você tem que se preparar. Sabe, irmãos, precisa haver disposição em nosso coração para que Deus revele a sua glória e essa glória gere temor pela sua santidade. Moisés entendeu esse negócio, nesse negócio eu não posso levar mais ninguém. Irmãos, olha, preste atenção. Deus não faz acepção de pessoas, mas é uma coisa incrível. Existem níveis de relacionamento com Deus. Existem níveis de relacionamento. E a gente não consegue trazer outra pessoa no nível onde nós estamos. A pessoa tem que buscar também. Deus sabia que não tinha ninguém no mesmo nível que Moisés. Deus sabia. Mas Deus sabia que Moisés precisava da revelação da sua glória. Deus precisava que, se consagrando ao Senhor, se consagrando para aquele encontro, isso gerasse em Moisés temor, medo, pavor, reconhecimento, santidade, busca e santidade pela manifestação da glória de Deus. Você não consegue impor isso a ninguém. Não consegue. Queridos, tem igreja que as pessoas podem levantar no meio do culto e elas podem ir lá na cantina, lá fora, tomar um refrigerante, comprar alguma coisa e voltar. Longe de nós julgarmos que isso é certo ou não, mas o tempo que você está na presença de Deus é um tempo de temor. Porque o nosso Deus, Ele é santo. Por isso, o salmista, no Salmo 22, versículo 3, ele diz, porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Que coisa tremenda. Terceiro e último efeito da glória de Deus sobre a vida de Moisés
e sobre nós é que a glória de Deus fez uma mudança tão radical que o semblante de Moisés foi tocado pela glória de Deus. Em Êxodo capítulo 34, versículo 35, diz: viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Na verdade, o que eles estavam vendo não era mais a glória, porque se eles vissem a glória de Deus, eles morreriam. Eles viram o efeito da glória de Deus no rosto, na vida, no corpo de Moisés. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Provérbios diz que o rosto, que o coração alegre aformoseia o rosto, não é? Então, aquilo que uma pessoa carrega dentro de si vai se manifestar de forma exterior na sua fala, no seu olhar, no seu semblante, na maneira como age, nos seus pensamentos. Neste caso, irmãos, nós vemos que Moisés está revelando a glória de Deus. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Em 2 Coríntios 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da sua glória, a face de Cristo. Aleluia. Só que lá no passado, a glória de Deus, ela se manifestava de tempos em tempos. Mas na nova aliança, glória de Deus, como uma revelação profunda do seu ser, é manifestada. É isso que Paulo está dizendo. Ela é revelada em nós, hoje, pelo Santo Espírito de Deus, revelando em nós a face de Cristo. Olha como nós precisamos da sua. Interessante. Como hoje nós não precisamos de uma arca da aliança, não precisamos de um menorá, não é? Não precisamos do cajado de Arão aqui na igreja. Isso tudo é bobagem, irmão. Não tem efeito nenhum. Porque o apóstolo aos Hebreus diz que as coisas da velha aliança eram apenas sombras, figuras para aquilo que é perfeito e revelado em Cristo. Hoje nós temos acesso à glória através de Cristo. O Espírito Santo derramado na vida dos crentes. É isso que Paulo está falando. Das trevas resplandecerá a luz. E ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia. Se Moisés viveu algo tão precioso, físico, visível, como a glória de Deus, quem dirá nós, irmãos? Que essa glória não é externa, mas está dentro de nós. Eu quero encerrar com as palavras do apóstolo João, em 1 João, capítulo 1, versículo 1, quando ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida ou a palavra da vida. Quem é esse, irmãos? É Jesus. O Jesus é quem? É a manifestação perfeita da glória de Deus. Talvez nesses dias você tenha tido alguns confrontos e tenha percebido que a sua vida está propondo muitos desafios. E talvez você se sinta não muito adequado, ou pronto, ou forte, ou preparado. Mas nessa noite o Senhor nos chama
a conhecermos da sua glória. Eu preciso dessa glória. A gente não dá conta, não dá. Nós não vivemos num mundo isolado. Não dá, não dá. Satanás e os seus demônios, irmãos, eles estão agindo no mundo. Satanás, ele tem pressa para agir, porque ele sabe que os seus dias estão contados na terra. Os reinos deste mundo estão nas mãos dele. A mente das pessoas estão completamente obscurecidas em relação à verdade. A apostasia no meio do povo de Deus está crescendo. Aqueles que estão abandonando a verdadeira fé do verdadeiro evangelho de Jesus. Você vai dar conta? Não dá, irmão. A gente não dá conta. Lá no seu ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, na família, na rua, você não sabe quem você vai encontrar, o que uma situação tão comum, corriqueira, pode trazer contra você. Porque quando os demônios, irmãos, miram que é um crente, pode ter certeza que a violência é muito maior. Ele vem muito mais furioso. Você não vai dar conta sem a glória de Deus. Moisés não ia dar conta de pegar todo aquele povo, atravessar todo um deserto, ficar certinho, cumprindo o propósito e a vontade de Deus com as suas forças. Ou vivendo uma experiência do passado, porque o Egito já virou passado. Olha, você não dará conta para o que está diante de você. E você ficar apegado às histórias do seu passado, aos testemunhos e às bênçãos que já passaram. A palavra do Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas. E precisamos desse encontro. Aproveite, irmãos, esses dias, até domingo. Estamos praticamente na metade desse tempo de oração. Até domingo. Se você não se rasgou na presença de Deus, não entrou. Querido, você tem tempo. Faça isso no banheiro da sua casa, em qualquer lugar, no carro, dirigindo, em qualquer ambiente. Mas tenha um encontro com a glória de Deus. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. E eu quero orar para você que está aqui na igreja, você que está no seu lar, estará assistindo essa ministração, para que nós nos entreguemos e peçamos, Senhor, e digamos: Senhor, eu preciso da sua glória, eu não vou dar conta sem a sua glória. Irmãos, não tente dar conta sem a glória. Pai, obrigada nessa noite por uma palavra, Senhor, tão maravilhosa, tão tremenda. Só de lermos o encontro de Moisés com o Senhor, já nos faz tremer e temer diante da tua santidade. Quem dirá, Senhor, quando nós, que carregamos a glória de Deus, derramada em nossos corações pelo Santo Espírito. Ó Deus, muitas das vezes o Senhor quer nos mover, o Senhor quer nos avivar, o Senhor quer nos movimentar por dentro. O Senhor quer trazer uma nova aliança, um novo recomeço. O Senhor quer trazer um avivamento pessoal, coletivo no meio do seu povo. E falta em nós essa busca, essa fome, essa vontade, esse entendimento de o quanto precisamos, Senhor, de sermos tocados e transformados pela tua glória. Senhor, aqueles que têm fracassado, aqueles que têm se sentido cansados, aqueles que têm sentido fraqueza e se esforçam, mas não conseguem entender porque está muito difícil. Mas nessa noite, Senhor, pela tua palavra ministrada, nós reconhecemos que sem a tua glória nós não iremos dar conta.
mas temos a certeza, Senhor, que não há uma derrota preparada para nós, mas há uma vitória, porque a tua palavra não é para derrota, a tua palavra é para nos conduzir em triunfo, em vitória, sobre todas as coisas, sobre os demônios, sobre as hostes infernais da maldade e das trevas, sobre homens e mulheres que estão sendo usados pelo maligno. O Senhor quer nos fazer triunfar e vencedores sobre todas as batalhas. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, e repreender, em nome do Senhor Jesus, seja amarrado as hostes infernais que têm trazido perturbação, têm trazido afronta, que têm afrontado, que têm tentado trazer humilhação e derrota sobre o povo de Deus. Em nome de Jesus, o Senhor te repreenda. Em nome de Jesus, seja amarrado o valente e seja expulso em nome do Senhor Jesus. Oh, em nome de Jesus, sereba suriandaramanchou daramanai, rebanchou, recantarabaxiriarabas, orebas, aleluia. Senhor, toda arma forjada, todo laço, muitas das vezes, aqueles que estão a nos rodear, Senhor, em ambientes externos, estão na expectativa de uma derrota, estão na expectativa de uma humilhação, estão na expectativa de uma perda, mas em nome de Jesus, seja frustrado toda vontade maligna, toda oração de feitiçaria, toda palavra maldita lançada, em nome do Senhor Jesus. Senhor, vai conosco nesse deserto, nessa jornada, nesse desafio tão grande que está diante de nós. Fortalece o cansado. Oh Deus, aquele que tem medo, eu repreendo em nome de Jesus. Receba coragem, ousadia, receba fé, receba fortalecimento em nome de Jesus. Saraba, sore cantaraba, soriandere, suriandaramanchou daramas. Aleluia, aleluia. Toda a cilada das trevas. Oh, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi conectado, arranjado, arrumado para a destruição dos servos e das servas é desfeito agora em nome de Jesus. Toda oferenda, tudo que foi entregue para que as obras das trevas cumpram. Em nome de Jesus, eu clamo pelo sangue do Cordeiro, o sangue que nos comprou. Em nome de Jesus, Senhor, nos cobre com o teu sangue nessa hora. Cobre nossa família, cobre nossos filhos. Em nome de Jesus, e nenhuma oferenda, nenhum dinheiro, nenhuma feitiçaria, nenhuma obra das trevas tenha oportunidade ou lugar contra os filhos de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que a tua glória nos conduza em triunfo, em vitória, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu vou pedir à irmã Maria para encerrar essa pregação com uma oração e depois o pastor estará terminando este culto em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Deus maravilhoso e santo, graças a Deus, ó Pai, por essa noite tão maravilhosa, por essa palavra vindo direto do teu trono, ó Deus, para nos sustentar, para nos alimentar, para nos dar direção, Senhor. Ó Deus maravilhoso, é só o Senhor que nos mostra o caminho. Não temos que esperar por homem, não temos que esperar pela nossa força, nós temos que esperar pela força do Senhor. Porque é no teu poder, é na tua graça, é na tua misericórdia que nós alcançamos, Senhor, de ti toda sorte de bênção. É somente das tuas mãos, querido Deus, que alcançamos a nossa vitória sobre nossas famílias, sobre nossos filhos, sobre nossas casas, sobre o trabalho de cada um. Deus maravilhoso, te agradecemos, ó Pai. Ó Deus poderoso, maravilhoso é teu nome. Como nós alimentamos, Senhor, do teu altar, da tua mesa farta. Uma mesa farta, Senhor. E quantos, ó Deus, que está aí necessitando de participar dessa mesa, mas não tem força. Mas que essa noite todo o laço do mal seja quebrado. Que possa, Senhor Jesus, a cada um estar saciando de ti, se alimentando de ti. Graças te damos, ó Pai, por essa palavra maravilhosa, por esse alimento vindo direto do céu. Continua abençoando a tua serva, Pai, usando ela cada vez mais nas tuas mãos. Foi para isso, Senhor, que ela nasceu. E é nessa graça, é com esse poder que o Senhor tem sustentado. E te damos graça por ter, Senhor, ela sobre nossas vidas, para nos direcionar a presença do Senhor Jesus e afirmarmos os nossos pés naquele que tudo pode. Por isso nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus.